Gênesis capítulo 26. Eu trago um abraço para os irmãos da igreja do pastor Emerson e também do pastor. Ontem foi aniversário da igreja e mais um ano o Senhor me deu a oportunidade de estar ministrando com eles. Os 12 anos que eles completaram, desses 12 anos eu creio que pelo menos uns 6 anos a gente já caminha juntos. Então trago um abraço para os irmãos. E ontem eu tive a oportunidade de ministrar lá e eu falei algumas coisas dentro desse contexto. E hoje, pela tarde, meditando na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o Senhor Ele encheu meu coração com uma visão um pouco mais aprofundada daquilo que o Senhor falou na noite de ontem. E eu quero deixar para o seu coração também nesta noite. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, versículo 13. Eu quero fazer aqui uma leitura responsiva. Quero que os irmãos leiam comigo ou após mim. São só 2 versículos. Eu creio que não será de nenhuma maneira cansativo isso, né? A vocês. Vamos ler, por favor. E semeou Isaac. Deixa eu explicar o que é responsivo. Responsiva é eu falo, os irmãos respondem. Pronto. Vamos lá. De novo. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Amém. Muito bem, queridos. A palavra de Deus traz aqui para nós um texto sobre a vida, sobre a história de Isaac. Isaac, ele vai mostrar para nós nesse texto exemplos de perseverança, exemplos de força, de obediência. Porque o texto diz: semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra era essa? Era uma terra onde o seu pai Abraão já havia semeado. Essa terra é a terra de Gerar. A terra de Gerar, minha gente, para quem não sabe, era uma terra comprometida com a infertilidade. Aquela terra, a terra de Gerar, era uma terra onde nada que se plantava nascia. Era uma pedra, era uma terra pedregosa. Era um terreno completamente inapropriado para que alguém pudesse semear e colher alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Isaac, o filho de Abraão, Isaac, o filho de Abraão com Sara, filho este que eles foram ter, Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara já tinha 90. Mas a fidelidade de Deus estava sobre a vida deste casal. E eles geraram este Isaac, cujo nome significa riso, alegria. E este Isaac, ele vai perseverar nesta terra chamada Gerar. E esta terra deu a ele a abundância e os frutos que ele precisava para ver a promessa de Deus feita ao seu pai se cumprir na vida dele. Agora, o que me levou a refletir sobre a história de Isaac foi um sentimento que Deus plantou no meu coração, e eu comecei a pensar e a falar comigo mesmo. E nas minhas indagações eu dizia: Deus, o que de fato Isaac possuía? Qual foi o segredo de Isaac para que ele pudesse plantar numa terra onde ninguém queria plantar? Qual foi o segredo de Isaac para ele permanecer num lugar onde ninguém queria permanecer e ele pudesse colher sem medidas, num lugar onde ninguém colheu nada? Porque o texto é muito claro. O texto diz que ele plantou
segredo aqui é o comportamento de Isaac. O que Isaac possuía de tão especial que o fez permanecer em Gerar? O que uma pessoa pode possuir de tão especial que te faz contrariar a lógica humana, que te faz contrariar os pensamentos de pai, de mãe, de família? O que você pode ter de tão especial que te faz contrariar o entendimento humano e que te faz acreditar em Deus e na promessa de Deus? Isaac, de fato, era um menino diferente. Isaac, ele está na escala dos três patriarcas, a saber, Abraão, Jacó, o seu filho, e Isaac. Ele se coloca na escala de valores entre Abraão e Jacó. Nas menções que a Bíblia faz sobre Abraão, são 287, sobre Jacó 365, sobre Isaac 131. Isaac, então, ele se coloca na escala de valores entre o pai e o filho, como um homem de valor. Isaac, ele vai gerar 2 filhos do seu casamento com Rebeca, a saber, Esaú e Jacó. Isaac, ele vai enfrentar os mesmos problemas que o seu pai enfrentou. Por exemplo, pastor, é muito fácil. A Bíblia diz que Sarai, ela era estéril até o dia em que o Senhor a visitou. Posteriormente, quando Isaac casa, e essa mulher de Isaac, ele não encontrou na balada, ele não encontrou no mundo, ele não encontrou no barzinho da vida. Foi Deus quem trouxe Rebeca a Isaac. E mesmo assim a Bíblia diz que Rebeca era estéril. Ela tinha o mesmo problema da sua nora, mas o mesmo Deus que atendeu o pedido de Abraão e cumpriu na vida de Abraão a promessa, ele também cumpriu na vida de Isaac a promessa. Ou seja, ele tornou o ventre de Rebeca um ventre frutífero, e do seu ventre nasceu Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Isaac, ele vai enfrentar problemas na sua vida. Que tipo de problema, né, o Isaac enfrentou? O Isaac, todo mundo sabe que ele não foi o primogênito. O primogênito era Ismael. Por quê? Porque na precipitação, a alma de Abraão, que estava dividido, como eu expliquei aqui alguns cultos atrás, eu não me lembro muito bem qual, a alma de Abraão que estava dividida entre o espírito da carne, que é o espírito sem Deus, e o próprio mundo, que é representado pela Agar. Agora ele recebe a oferta do mundo, e ele, tendencioso, num determinado momento da sua vida, ele abraça-se a Agar, e ele vai fazer um filho chamado Ismael. E esse filho chamado Ismael é o filho mais velho, não é filho de Sara diretamente, geneticamente, mas ele é filho de Agar. Agar é a egípcia, que representa o mundo. E esse problema vai gerar problema para Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. Isaac, ele era o herdeiro e a possibilidade de Deus cumprir na vida da sua família a sua promessa. Existem pessoas numa casa, irmão, que elas são a possibilidade única de Deus mudar a história, de Deus cumprir a promessa. Você não sabe, mas talvez você foi levantado por Deus no meio da tua família como a possibilidade única de Deus cumprir uma promessa, de Deus mudar a história, de Deus mudar o caos, de Deus cumprir a promessa de fertilidade, de engrandecimento, de enriquecimento, para que a sua família venha a ser alguém. Mas Isaac teve que enfrentar. O que Isaac teve que enfrentar? A Bíblia diz que o Ismael, ele afrontava Isaac, ele ria de Isaac, ele zombava de Isaac. Uma certa vez, ele zombando de Isaac, a Bíblia diz que a Sara, ela pegou a brincadeira indigesta, e ela chamou o Abraão e falou assim: ó, manda Agar com Ismael
e manda Agar embora, juntamente com Ismael. Tanto é que o texto diz lá na frente que Deus ouviu a voz do menino, e por amor ao menino, o Senhor guardou Agar e guardou também Ismael. Por quê? Porque mesmo assim, Deus tinha uma promessa. Deus disse: de Isaque eu farei uma grande nação. Eu prosperarei e eu farei com que o mundo seja abençoado por causa de Isaque. Porém, de Ismael eu farei uma nação. Uma coisa é uma grande nação, outra coisa é uma nação. Por isso que lá no meio do caminho, quando o anjo de Deus ele se manifesta e vai falar com Agar e Ismael, ele diz assim para Agar: Agar, volta e submete-te ao teu senhor e à tua senhora. Ele estava dizendo assim: carne, mundo, volta e submete-se ao espírito, porque senão não há promessa que se cumpra na vida do mundano. Quando o mundanismo ele impera na vida de uma pessoa, é altos e baixos, é sucesso e decepção, é alegria e tristeza, é conquistas e perdas. Mas quando a pessoa é de Deus, não. Quando a pessoa é de Deus, é de glória em glória. Quando a pessoa é de Deus, é que nem Isaque. Você pode estar no olho do furacão, você pode estar no meio de Gerar, você pode estar no meio do deserto, você pode estar no meio do problema. Você sabe que Deus está com você, e você vai semear e você vai colher a 100 por 1 para a glória do nome do Senhor. A Bíblia então vai dizer que o Isaque, ele enfrenta toda essa circunstância, ele enfrenta o descaso de Ismael. Agora, o que é que faz definitivamente de Isaque um cara diferente? Deixa eu te mostrar uma coisa que estudando a Bíblia eu descobri. A Bíblia diz no livro de Jasher. Que livro é esse, pastor? O livro de Jasher. O livro de Jasher, gente, deixa eu explicar aqui, presta atenção para você depois não sair da igreja dizendo que o pastor Moisés falou hipocrisia e contou mentira em cima do altar. O livro de Jasher é um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo, pastor? Livro apócrifo é um livro que não foi contado no cânon da Bíblia Sagrada. É um livro que não foi reconhecido como inspiração divina. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela foi reconhecida por um cânon, um grupo de homens de Deus que separaram de tantos livros que existia, 66 livros que foram evidenciados como livros altamente inspirados pelo Senhor. E o livro de Jasher é um livro que ele não entrou no cânon bíblico, ou seja, ele não fez parte dos 66 livros que nós temos na nossa Bíblia. Porém, Josué fala sobre o livro de Jasher. No capítulo 10, versículo 13, Josué cita o livro de Jasher. Tem mais, o profeta Samuel, no capítulo 1, no versículo de número 18, ele cita também o livro de Jasher. E já que Josué e Samuel citaram, eu não sou pior do que eles, eu vou citar também. O livro de Jasher, ele diz o seguinte, preste atenção. Não adianta você caçar na Bíblia que não tem o livro de Jasher, acabei de explicar. Não tem. Tem duas referências na Bíblia que falam sobre o livro de Jasher: Josué e o profeta Samuel. Anote essa referência na sua casa, você vê. Ou se não, você veja aqui, está lá, ó, Jassar, como está nessa tradução, mas no hebraico é Jashar, tá? Então, o que diz Jashar a respeito de Isaque? Por que eu fui buscar essa explicação de Jashar a respeito de Isaque? Porque é algo que vai acrescentar muito na nossa mensagem nessa noite. Porque Jashar, ele vai dizer o seguinte a respeito de Isaque. Ele vai dizer que Isaque estava em conversa com Ismael, e no meio da conversa entre Isaque e Ismael, quando Ismael está afrontando Isaque, o Jashar ele diz que no meio daquela afronta, daquela brincadeira, quando Ismael estava zombando de Isaque, porque ele era o mais velho, porque ele tinha vindo primeiro, porque ele era mais considerado, por ele ser o primogênito, a Bíblia diz que no meio dessa conversa, dessa discussão, o livro de Jashar diz que o Isaque ele olha para o Ismael e ele diz o seguinte, ele diz assim: de que te adianta
Está no capítulo 22 do livro de Jachar. Quem tiver, os estudiosos que tiver o livro de Jachar na sua casa, os estudiosos que tiverem o livro apócrifo de Jachar na sua casa, lá você lê, está no capítulo 22, essa história que eu estou contando agora. Ele diz o seguinte: de que te adianta, Isaac diz para Ismael, de que te adianta você ter se vangloriado, ou estar se vangloriando, por causa de um pedaço de pele que te foi cortado? E ele estava fazendo menção à circuncisão. Você está me entendendo? Diga amém. Ele estava fazendo menção sobre a circuncisão. Ele falou assim: de que te adianta você se gloriar por um pedaço de pele que te foi cortado, sendo que na verdade você não fez mais que a sua obrigação em estar obedecendo a Deus? Agora eu tenho uma coisa para te falar, Ismael. Mais do que você, se ainda hoje, no dia de hoje, Deus falasse com o meu pai Isaac, e o meu pai Isaac, ele resolvesse tomar todo o meu corpo e levar para um altar, para que ali fosse sacrificado toda a minha carne, eu não daria a Deus somente o crepúsculo, eu daria toda a minha carne em sacrifício a Deus. O problema é que existem coisas que nós falamos que nós não levamos a sério, mas o céu leva. E aqui vai uma ressalva para a igreja nessa noite: tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com aquilo que você fala, tenha cuidado com aquilo que você libera, tenha cuidado com as colocações que você faz, porque muitas vezes você não leva a sério. E existe até algumas pessoas que dizem assim: falou da boca para fora. O problema não é você estar levando a sério ou não, o problema não é você falar da boca para fora, o problema é você explicar para o inferno, é você explicar para o diabo que na verdade você estava brincando, ou você explicar para Deus que na verdade você não estava falando sério, que era apenas uma brincadeira, ou era apenas uma palavra que saiu na hora da raiva, que saiu na hora da amargura, porque você estava nervoso, porque você estava nervosa. Vou explicar melhor. Por exemplo, a Bíblia diz que Isaac teve 2 filhos, um chamava Esaú, o outro chamava Jacó. Todo mundo fala da maneira como Jacó tomou a primogenitura de Esaú, mas ninguém se recorda que na verdade foi Esaú quem liberou a primogenitura para Jacó. A maneira como Jacó vai tomar a primogenitura está errado, é verdade. Ele foi sublevador, ele foi sacana, ele foi errado da maneira em que ele tomou a primogenitura, porque ele enganou o pai Isaac, mas na verdade o irmão Esaú havia negociado com ele a sua primogenitura. Por quê? Porque Esaú, ele era o tipo de crente que só olha para o seu umbigo, ele é o tipo de crente que só olha para si, ele é o tipo de crente que ele só olha para as suas necessidades, ele é o tipo de crente que ele só vem na igreja e ele entra porta dentro perguntando para Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim nessa noite? O que é que o Senhor tem para fazer na minha vida essa noite? O que é que o Senhor tem para derramar sobre mim? Qual é a bênção que o Senhor tem para me entregar nessa noite? Ao contrário do que algumas pessoas fazem, a pessoa entra pela porta dentro e diz: Senhor, me ajuda a prestar um culto, Senhor, sincero em tua presença, me ajuda a te adorar em espírito e em verdade, me ajuda, Senhor, a sacrificar, Senhor, de verdade em tua presença, porque a resposta do teu sacrifício é que vai liberar a bênção de Deus sobre a tua vida. É a determinação que você impõe no sacrifício que você se dispôs a fazer, é que vai fazer Deus mudar a história. Mas infelizmente existem pessoas que se parecem muito com Esaú. E a Bíblia diz que Esaú chegou do campo cheio de fome, e o Jacó estava em casa com um pratinho de comida e tal, e o Jacó, mais do que esperto, o Esaú diz: me dá o prato. Ele diz: não dou, dá, não dou, dá, não dou, vamos fazer um negócio, vamos, qual é o negócio que você quer fazer? Eu troco o prato pela sua primogenitura. Ele diz: está fechado o negócio, o que vale é eu matar minha fome, não importa a promessa de Deus, não importa o que Deus me deu, não importa a posição que Deus me deu, o que importa é eu olhar para o meu umbigo, é eu olhar para a minha necessidade. E aí a Bíblia diz que o Jacó dá o prato de lentilha, o Esaú come,
E quando ele come, o Jacó vai lá, se junta com a mãe Rebeca, engana Isaac, o pai, e o Isaac vai e abençoa Jacó. E tudo isso por quê? Nós estamos falando de termos cuidado com as palavras. Tem gente, irmão, que não tem cuidado com o que fala. Tem gente que não tem cuidado com o que libera sobre filhos. Tem gente que não tem cuidado com o que fala sobre a própria vida. Tem gente que não tem cuidado com o que fala com a esposa, com o marido. Tem gente que não pensa para falar sobre a sua própria vida, sobre o seu trabalho. Você pergunta para ele, como é que está lá no seu trabalho? Ih, irmão, tá uma luta, tá uma prova, aquilo lá vai fechar mesmo, filho, e tu vai ficar na rua, no olho da amargura. Ah, pastor, olha, tá tão difícil, vai ficar pior, porque a tua boca que tem poder, é a tua palavra que tem poder. Agora, se você se levantar na autoridade do nome de Jesus e você disser assim, tá difícil, mas lá existe um comprometido com Deus, existe um Isaac naquela terra, pastor, tá igual Gerar, então meu irmão, tá bom, então meu irmão, pode dar glória a Deus, porque é nesse lugar que Deus vai te prosperar, é nesse lugar que Deus vai te abençoar, é nessa terra que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Pode plantar, porque aonde ninguém colheu, você vai colher. Temos que ter cuidado com as palavras. E no livro de Jasher diz que Isaac, na conversa com Ismael, ele falou assim, ó, você está se gloriando porque você cortou a pele, porque você passou pela circuncisão, obedeceu a Deus, eu daria todo o meu corpo. E passados dias, aonde estava Isaac? Isaac estava nos pés do monte Moriá com o seu pai, sem saber, para subir o monte Moriá e ser colocado em cima do altar do sacrifício para ser cortado pelo próprio pai em sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele falou, porque ele liberou uma palavra. Mas o interessante é que ele não se nega. É por isso que a Bíblia, quando ela fala de Isaac, ela faz uma comparação, ela tipifica Isaac a Cristo. Por que, pastor, tipifica Isaac a Cristo? Por quê? Porque da mesma maneira como Isaac, ele chegou no pé do monte Moriá e ele subiu com a lenha do altar do sacrifício para cima do Moriá, para que ele fosse sacrificado. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou no pé do monte chamado Caveira e ele subiu o monte chamado Caveira com a cruz do Calvário, o madeiro do Calvário nos seus ombros, para lá em cima ele também ser crucificado. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que ao mesmo tempo ele foi vítima, mas ele foi obediente. O que te fez vítima te torna sacerdote e obediente à palavra de Deus. O que isso quer dizer, pastor? A Bíblia diz, um famoso escritor, ele escreve o seguinte: levar a lenha para o altar do sacrifício era dever do sacerdote. Então, ao mesmo tempo que o Isaac, ele está sendo vítima, ele está sendo sacerdote, ele está obedecendo, ele está cumprindo a vontade de Deus, e Deus está condicionando Isaac para viver as maiores bênçãos que alguém viveria na história da sua vida. Eu estou pensando com você, como é que Deus faz um milagre tão grande na vida de alguém, da maneira como ele fez na vida do Isaac. É interessante perceber, o Isaac, ele se submete, o Isaac, ele vai suportar toda a zombaria, toda a incredulidade, ele vai suportar toda a aflição que alguém poderia passar, e vai obedecer a Deus. O seu pai já havia passado por aquela terra, o seu pai havia cavado poços ali naquela terra, e sabe o que mais? A Bíblia diz que o Isaac, ele não somente vai prosperar em Gerar, a Bíblia diz que o Isaac, ele nasce em Canaã, ele vive em Canaã, ele aprofunda as suas estacas familiares de serviço a Deus em Canaã, e em Canaã ele vai ser sepultado, demonstrando assim um supremo ato de fé
e obediência ao seu Deus. E aí você começa a entender o porquê Isaac, ao mesmo tempo que ele foi vítima e sacerdote, ele prefigura a ação de Jesus Cristo na cruz. Você começa a entender por que ele consegue suportar e prosperar em Gerar. Isaac, ao mesmo tempo que ele está tomando essa atitude, ela está deixando para nós uma lição e uma aplicação. Qual é, pastor? O Senhor está dizendo para nós que a aliança inclui. Diga comigo assim: a aliança, ela inclui tanto a promessa de Deus, quanto a obediência do homem. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, e pergunta: você tem promessa de Deus? Agora, complete a frase e diga assim: seja obediente, que a promessa ela não vai falhar. Qual é a possibilidade, pastor, da promessa falhar? A possibilidade da promessa falhar é o fato de você ser desobediente à voz de Deus. Porque no meio desse tumulto todo, a Bíblia diz que acontece o que de pior poderia acontecer. Isaac, ele é tentado a sair de Gerar. Isaac, ele é tentado a sair daquele lugar porque havia fome. Diz o texto que a Bíblia mostra que havia fome, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis diz isso. Ou seja, a situação que Isaac vai enfrentar é uma situação pior do que o seu pai enfrentou. O que Isaac vai passar é algo pior do que Abraão passou. Então Isaac precisava de verdade ser obediente a Deus. E ele vai ser obediente a Deus. A vida de Isaac, ela vai nos apresentar um comprometimento com as promessas de Deus. Isaac, ele vai mostrar a nós os 4 elementos fundamentais registrados por Deus na promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis 12, 1, 2 e 3, e que agora se transferiram para a sua vida, e agora ele vai ver a bênção do Senhor alcançando a vida dele, no que se refere à terra. Por quê? Porque Canaã foi o lugar da sua habitação, e aonde ele nasceu, morreu e aprofundou as suas estacas. Canaã foi o lugar do seu crescimento, a sua descendência, ela foi tremendamente acrescida pelo Senhor ali, através da vida de Jacó. Não podemos nos esquecer, não vamos falar de todos os filhos, mas um dos filhos marcantes de Jacó foi um menino chamado José. Então Deus demonstrou a sua fidelidade a Isaac, porque Isaac teve relacionamento com Deus em meio às dificuldades de Gerar. Isaac teve relacionamento com Deus, e por Deus ele foi grandemente abençoado. Isaac, ele foi fiel, e a bênção das nações vieram sobre ele. Agora, o que nós podemos aprender com Isaac? Podemos aprender a ser paciente, podemos aprender a ser piedosos, podemos aprender a ter uma vida de oração nas nossas decisões, nós podemos aprender a ter uma vida de fé e uma vida de obediência mesmo em meio ao caos. Nós podemos aprender a não sermos egoístas e fracos na hora da provação e da dificuldade. Por quê? Porque o egoísmo e a nossa fraqueza, ele pode perfeitamente nos levar ao insucesso. Nós podemos aprender quem é o Deus de Isaac no meio do caos. Possivelmente a família de Isaac vem para ele e começa a pressionar Isaac: Isaac, vamos embora desse lugar, Isaac. Possivelmente os empregados de Isaac começam a pressionar Isaac e dizer: Isaac, não tem água para o gado, Isaac, não tem comida para os funcionários, Isaac, nada do que se planta aqui dá. Você quer ser melhor do que o seu pai Abraão, você quer ser melhor do que Abraão, que foi um homem extraordinário na presença de Deus.
Agora eu vejo o Deus de Isaac, olhando para Isaac e dizendo para ele: Isaac, uma coisa você pode ter certeza, ninguém se arrepende de esperar em mim, ninguém se arrepende de confiar em mim, ninguém se arrepende de confiar na minha palavra, porque Isaac, ele esperou, e Deus levou o melhor até ele, Deus levou o melhor até ele, Deus entregou o melhor na mão dele. O Deus dos céus, o Deus de Isaac, que responde, que socorre aqueles que aprendem a confiar nele, nas suas promessas, ele entregou o melhor nas mãos de Isaac. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus que não mente, o Deus daqueles que aprendem a esperar pacientemente pelo Senhor, que se recusam trilhar pelo caminho enganoso e vão das soluções manipuladas, dos resultados instantâneos, que se abstêm disso e dizem: Deus, eu vou ficar aqui em Gerar, porque o Senhor não tem compromisso com coisas, o Senhor tem compromisso com pessoas. Deus tem compromisso com pessoas. O compromisso de Deus era com Isaac, o compromisso de Deus era com seu pai Abraão, o compromisso de Deus foi com Jacó, o compromisso de Deus foi com Jesus, o compromisso de Deus é com você. E aí você começa a entender um pouquinho por que Gerar pouco fazia diferença na vida de Isaac. Para Isaac, minha gente, tanto fazia ele está em Gerar, ele está na Mesopotâmia. Para Isaac tanto fazia o lugar aonde ele iria estar. Por quê? Porque o Deus de Isaac o faria usufruir das suas promessas, esteja Isaac aonde ele estiver. Agora, por que Deus agora abençoou Isaac? Porque o texto sagrado ele diz: semeou Isaac naquela mesma terra. Diga, mesma terra. Não era outra terra, gente. Não era outra terra. Na mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando você tem a bênção de Deus, preste atenção nisso, quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você pode estar na barriga da baleia, como gosta de dizer os mais pentecostais, né? Eu não sei se era uma baleia, eu não sei que peixe que era, a Bíblia diz que era um grande peixe, mas você pode estar no olho do furacão, você pode estar na fornalha de fogo, você pode estar na cova dos leões, você pode estar debaixo das mais profundas ondas, submerso num turbilhão de dificuldade e de problema. Se Deus é Deus na sua vida, Ele vai te fazer colher a 100 por 1. Se Deus está com você, Ele vai te fazer colher a 100 por 1. A Bíblia diz que Ele começou a se engrandecer, Ele começou a crescer. Versículo de número 13: engrandeceu-se o varão, ele ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, aonde ele estava no mesmo lugar, aonde ele estava na mesma cidade de Gerar. Porque o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. Quando a pessoa se entrega de verdade a Deus, Deus ele abençoa aquela pessoa de maneira extraordinária. Não é a sua casa, não é o seu pai, não é a sua família, não é a sua cidade,
cidade, não é o Brasil. Eu fico, irmãos, estupefato, para dizer a verdade para vocês, quando eu vejo a ignorância de alguns brasileiros que saem do Brasil e chegam lá na Europa, está uma semana na Europa, né? Porque é moda, todo mundo fala, né? Porque aqui na Europa, parece até que é um europeu, parece até que nasceu lá, parece que é filho da rainha, né? Parece que é filho da rainha, que tem sangue azul, né? Mas acabou de sair do Brasil, pegou dinheiro emprestado com os outros, para poder ir para lá, para ser empregado de alguém, para trabalhar para alguém, e eu fico embasbacado, eu fico enraivecido, quando eu escuto algumas pessoas dizer, porque aqui na Europa, a mentalidade do povo é outra, porque aqui na Europa, ei, deixa eu falar uma coisa para você, você pode estar aonde você estiver, se você é um Isaac da vida, se tem azeite na sua cabeça, Deus é com você, e Deus vai te abençoar, você vai colher a 100 por 1, você está entendendo? Porque aqui nos Estados Unidos, porque aqui na Inglaterra, aqui em Londres, aqui não sei o que, filho, não adianta nada, você, se você sair daqui, e você for para outro lugar, e você mudar os seus hábitos, a sua maneira de ser, você arrancar a sua casca de pecado, de mentira, de engano, e você de verdade acreditar em Deus, no Senhor que você serve, Deus vai te engrandecer como engrandeceu Isaac, Deus vai te abençoar como abençoou Isaac, Deus vai te prosperar como ele prosperou Isaac. Essa palavra não mente, essa palavra é verdadeira, essa palavra ela é fiel, essa palavra ela é a verdade, ela não mente. Você pode duvidar de mim, mas você não pode duvidar da Bíblia. Você pode duvidar do homem Moisés, mas você não pode duvidar da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Isaac prosperou na mesma terra. Jacó mudou de terra, mudou para cá, mudou para lá, correu para cá, correu para lá, correu ali, correu lá. A história dele só mudou quando ele teve um encontro com Deus, Diga alguma coisa. Enquanto você não tiver, filho, o encontro real com Deus, você pode mudar para onde você quiser, você pode ir para onde você quiser, você pode pegar o trabalho que você quiser, você pode se enfiar onde você quiser, você pode correr para onde você quiser. A bênção de Deus, ela não te acompanhará, porque você precisa ter um coração de Isaac, disposto a sacrificar a sua carne se necessário for, ficar no mesmo lugar e obedecer a Deus. Pode estar cercado no olho do furacão, está difícil, pastor, está terrível, pastor, que luta tremenda. Permanece, filho, fica no lugar, você vai ver, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas se você ficar na posição, você não vai ser atingido. Os olhos do Senhor estão sobre você, confia no Senhor seu Deus. Eu gosto muito do salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é o Senhor. Como é que é aquele cara que cantava? Como é que é, Anderson? Tem um garantiu que ele cantava assim: os que confiam no Senhor são como os montes que não se, mas permanece para. Pode largar bomba em Israel, pode largar bomba em Jerusalém, Sião não será abalada.
Sião não será abalada. Quem está na posição não será abalado, não será abalado. Deus é com você, Deus é Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, é tempo de nós repreendermos da nossa vida. Sabe qual é o problema? O problema que acontece com muita gente é que nós queremos transferir para os outros a nossa responsabilidade. Como assim, pastor? O que isso tem a ver com a mensagem? Por exemplo, não é a mensagem de hoje, mas é só para você refletir. Se você gosta, anote, chega na sua casa, você pensa sobre isso. O problema é que nós queremos transferir para os outros a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para que aquele que crê e for batizado, para que ele seja salvo, aquele que não crê e não quiser, que ele seja condenado. Mas a minha obrigação é ir, a minha obrigação é fazer, a minha obrigação é cumprir. Jesus disse na sua palavra: ide e fazei discípulos. Discípulos não nascem prontos, discípulos são feitos. Discípulo dá trabalho, orar por alguém dá trabalho, jejuar por alguém dá trabalho, evangelizar a família dá trabalho, acreditar no filho que está na boca dá trabalho, acreditar na filha que se perdeu dá trabalho, evangelizar Ribeirão Pires dá trabalho. É mais fácil eu ir para a igreja de domingo, é mais fácil eu ir lá e dançar, é mais fácil eu pegar aqui e cantar, é mais fácil eu pegar o microfone aqui e pregar, é mais fácil eu ficar na porta, é mais fácil. Por quê? Porque fazer discípulos dá trabalho. Foi isso que Sarai fez. Ela transferiu para Agar a sua responsabilidade, ela colocou em Agar a responsabilidade de gerar, ela tirou de sobre os seus ombros a responsabilidade de ser mãe, de dar fruto. Ela transferiu para os outros a responsabilidade dela. Andou, aleluia. O Senhor me disse: pregue essa palavra. O Senhor disse para Sara: no tempo certo você vai dar à luz, persevera. Você vai ser mãe de uma grande nação, de ti vai sair muita gente. Ela foi transferiu para o mundo a responsabilidade de gerar, porque Agar representa o mundo, o Egito representa o mundo. Enquanto a igreja está paralisada, esperando a bênção cair do céu, enquanto nós estamos dando desculpa de gerar, preste atenção nisso, pelo poder do nome de Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu exagerar aqui, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Enquanto a igreja está dando desculpa da sua gerar, da sua dificuldade, da sua luta, do seu problema, enquanto a gente está enchendo Deus de desculpa, eu quero dizer para você que Agar, ela está de braços abertos, dizendo: vem Abraãozinho, deita comigo, vamos fazer um Ismaelzinho, vem que aqui tem, vem que aqui tem coração aberto para você. Enquanto você está botando dificuldade, Sara, enquanto você está botando dificuldade, igreja, enquanto você está botando dificuldade na sua esterilidade, Deus está olhando para você e o mundo está dizendo: enquanto você rejeita, eu abro os braços. Enquanto você não faz, Satanás quer fazer. Enquanto você não aplica o que Deus te deu, o diabo está aplicando. Enquanto você rejeita fazer alguma coisa em favor da sua casa, da sua família, da sua igreja, da obra de Deus, o diabo está dizendo através de Agar: vem neném, como é que é a música? Vem neném, vem neném, vem. E está todo mundo aí brincando com Deus, né? Está tranquilo, está favorável, cheio de demônio. Vai nessa, meu filho. O diabo não brinca de ser diabo não, minha gente. O diabo não brinca de ser diabo não. Deus está querendo muito abençoar. Deus está querendo muito abençoar o Brasil. Essa faxina, tudo isso que está acontecendo é Deus. É Deus sacudindo a nossa nação.
Deus está sacudindo a nossa nação. Deus está clamando para que as Saras se levantem, porque é no seu ventre que está o fruto de Deus é no seu ventre, em nome de Jesus Cristo. Pare de transferir para os outros, receba de Deus a responsabilidade de gerar. Estamos aqui, esse projeto que nós estamos implantando na igreja, minha gente, não é para ser mais bonito nem melhor do que ninguém, não, é para gerar em cada um de nós o senso de responsabilidade para cumprirmos o ID de Jesus, o ID de Jesus. Pare para pensar quanta gente o mundo tem abraçado, quantas Agar estão abraçando os frutos que eram para ser seu. É o Isaac que é gerado no seu ventre, é que vai fazer a diferença em gerar. Só os Isaques permanecem quando gerar se manifesta. Aleluia. Só os Isaques permanecem quando a dificuldade de gerar se estabelece. Só aquele que tem a unção, que veio de um ventre frutífero, que resolveu obedecer a Deus, que tem sobre a sua vida a promessa e a obediência dela, é que vai viver o melhor de Deus nesse tempo. A crise não abala quem está em Cristo. Isaac estava em Cristo, e Cristo diz para ele: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. E ele olha para Deus e diz: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu não vou descer. Sim, Senhor, a minha esperança está em Ti. Sim, Senhor, eu vou suportar. Eu tenho exemplos. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no capítulo, Evangelho de João, capítulo 12, se não me engano, capítulo 12, versículo 24, capítulo 12, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, diga comigo, não morrer, ele fica sozinho. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Quer que eu troque miúdos? Vou trocar. Você vai entender agora. É por isso que tem muita gente sozinha, solitário, porque não morre. É por isso que tem muita gente lutando só sempre. É por isso que tem gente que não tem Deus por ele. É por isso que tem gente que não suporta a sua gerar, não suporta a hora da aflição. Por quê? Porque não consegue se lançar na terra e morrer. E porque não morre, fica só. Mas quando você morre, olha o que acontece. Se morrer, você dá muito fruto. O Senhor, Ele está usando aqui uma parábola do grão de trigo para mostrar para você o que Ele quis dizer em João 3. Necessário vos é nascer de novo. Que venha nessa noite a unção de Isaac sobre a igreja. Aleluia. Levante a sua mão e receba. Se você quiser, levante a sua mão e receba.
Aqui nós não fazemos nada por obrigatoriedade, nós fazemos por direcionamento do Espírito de Deus. Receba a unção de Isaac sobre a sua vida, receba a fertilidade de Deus sobre a sua vida, receba a unção para prosperar, receba a unção de Deus para crescer, receba a unção de Deus para romper com os terrenos áridos, receba a unção de Deus para prosperar no meio dos pedregulhos, receba a unção de Deus. Você é o Isaac de Deus nesse tempo, e Deus vai te fazer prosperar pelo poder do seu nome. Não existe crise ou dificuldade que pressione aquele que é de Deus. Você é de Deus. Deus está mandando dizer a você: você é de Deus. Não existe dificuldade. Pastor, mas a minha luta é muito grande. Acredite, não era maior do que era de Isaac, e ele perseverou, obedeceu, esperou no Senhor, confiou em Deus. A crise que atingiu a vida de Isaac foi maior do que atingiu a vida do seu pai, mas ele permaneceu, e Deus o engrandeceu, Deus o abençoou, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu chamo a sua responsabilidade nessa noite, eu chamo a sua responsabilidade nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que nasça em você o desejo de frutificar, o desejo de gerar, que você não transfira para H, que você não transfira para o mundo, que você não transfira para ninguém a sua responsabilidade, que você pare de correr de um lado para o outro, e que no nome de Jesus você fale com você mesmo. Como assim, pastor? As muitas pessoas que existem dentro de você. Por favor, fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Fique de pé agora onde você está, no nome de Jesus. Fique com seus olhinhos fechados e ouça-me, por favor. Só me ouça, por favor. A gente pede para fechar os olhos, querido. Por favor, você que está aqui pela primeira vez, não pensa que isso aqui é misticismo, que é feitiçaria, macumbaria, nada disso não. A gente pede para fechar os olhos por um propósito específico, psicológico. Por quê, pastor? Porque à medida que você fecha os olhos, você só consegue enxergar o mundo espiritual, e você para de se distrair com o mundo humano, das coisas que estão ao seu redor. É só por isso. E isso não cabe para os obreiros, claro, para os intercessores, que tem mais é que estar com os olhos abertos mesmo e de olho em tudo. Mas escute-me, por favor. Talvez você é uma pessoa que, você entrou aqui nessa noite, e você é uma pessoa que por muitas vezes você conseguiu enxergar muitas dificuldades na sua gerar, na história da sua vida. Talvez você seja uma pessoa que até hoje você diz para Deus assim: por que isso, por que aquilo outro. Quem sabe você já pensou em mudar de país, quem sabe você já pensou em se inscrever em programas de incentivo para o estudo fora do país, e tudo isso porque você quer fugir de você mesmo. Tudo isso porque você ainda não se cansou de transferir, de entregar o seu Abraão para Agar. Você ainda não se cansou de entregar a sua responsabilidade para os outros. E Deus tem te chamado, Deus tem falado com você, Deus tem mostrado para você, Deus tem dito para você: até quando você vai andar assim? Igreja, a responsabilidade do engrandecimento, do enriquecimento sobre a terra estava sobre Abraão e Sara. Mas Sara foi e fez como muita gente faz ainda hoje em dia. Ela foi e jogou o seu Abraão nas mãos de Agar. Ela foi e jogou a sua responsabilidade de frutificar
Quantos ventres estéreis, não porque tem problema, mas porque não querem frutificar. A semente cai na terra, mas não morre. Não morre nas suas razões, não morre no seu jeito, não morre nos seus direitos. Você tem sempre razão, você tem sempre direito. A semente não morre, e você precisa entender que o fruto ele só vai nascer quando a semente morrer, porque enquanto a semente não morre, a semente fica só. E este é um mal que vai passando de geração para geração. Ele passa de pais para filhos, de irmãos para irmãos, de mãe para filha. Esse egoísmo desenfreado. E eu escuto, às vezes em alguns aconselhamentos, nos atendimentos semanais, eu escuto algumas pessoas dizerem: pastor, eu não sei para quem puxou, eu não sei como é que pode, por que que é assim? E na verdade, quando você para fazer um checklist, quando você para fazer uma viagem interior, você descobre que em algum momento da sua vida, da sua história, ou até os dias de hoje, você tem se comportado da mesma maneira que Sara se comportou, oferecendo a sua alma, o seu Abraão ao mundo, transferindo a responsabilidade que é sua para o mundo. A igreja não cuida, o pastor não dá atenção, o meu líder não faz, as professoras na escola são muito ruins, aqui em Ribeirão não tem um colégio de qualidade, porque esse prefeito desgraçado, porque essa coja de vereadores, porque essa coja de político, porque o Lula, porque a Dilma. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Eu quero te desafiar a você falar com essa outra pessoa que existe dentro de você. Será que esse homem cristão que está aqui nessa noite, que essa mulher cristã que está aqui nessa noite, ele é o mesmo no trabalho? Será que ele é o mesmo em casa? Será que ela é a mesma no trabalho, na rua, em casa, com as amigas? Como diz o ditado, né? Casa-amigas. Será que você é a mesma quando você está com a amiga, com a sua amiga? Confronte hoje. Em nome do Senhor, confronte hoje, veja se você é o mesmo de quando você está aqui, que você se rende, se prostra, adora, se derrama na presença de Deus, mas quando você sai, eu quero que você converse com essa outra pessoa, com essa multiforme que existe dentro da mesma pessoa, que lá fora você é a tal, lá fora você é a quem mais conta piada, você é o mais sacana de todo mundo, você é a alegria da galera, não é? Você é aquele que faz todo mundo rir, não importa o que seja falado, não importa. Aí depois você vai dizer para Deus: Senhor, por que a minha terra é estéril? Por que, Senhor, que as coisas não acontecem? Por que, Senhor, que Deus não faz? Se você não salga, querido, a vida vai se tornar insossa. Se você não é luz, verdadeiramente a vida vai se tornar trevas. Eu quero que você viaje agora para dentro de você mesmo. Eu quero que você confronte essa outra pessoa que existe dentro de você, essa pessoa mesmo que muitas vezes fica até com raiva. O pastor hoje escolheu um dia para poder bater, para poder ser duro, eu não esperava isso, não era essa palavra que eu queria ouvir. Deus não está aqui para falar o que você quer ouvir, Ele está aqui para falar o que você precisa ouvir. Porque para passar a mão na tua cabeça tu já tem um monte de gente. Sim ou não? Você me responder não, só me escuta. Para te dar razão você já tem um monte de gente.
Para passar a mão nas suas lepras, já tem um monte de gente. Mas para te confrontar e dizer para você, está errado, assim Deus não vai te abençoar, não há prosperidade assim, não há bênção de Deus assim, e você fica dizendo, é o mundo, é o país, é a economia, é a Dilma, é o Lula, é o PT, é a cidade, é o meu emprego, é o meu salário. Você só não diz que é você. Converse com essa outra pessoa. No mundo espiritual, conversa com essa outra pessoa. O filho saiu de casa. Ele é ingrato, pastor. O problema é dele. Ele é ingrato, pastor. Eu fiz tudo o que eu podia. Será? São só exemplos. Pastor, minha mulher é boca dura, eu quase quebro a boca dela. Vai arrumar alguns problemas para você. Primeiro, você vai ser enquadrado na lei Maria da Penha. E segundo, viaje para dentro de você mesmo e veja qual é a provocação que você faz para que ela reaja assim com você. Será que o homem cristão que está aqui dentro desse ambiente nessa noite, ele é o mesmo quando ele sai daquela porta para fora? Pare para pensar se eu estou exagerando, minha gente. Quando termina o culto e você sai por aquela porta fora, são as mesmas palavras que você usa? Ou você se torna extremamente um homem carnal? A doçura da sua vida é só para quando você quer o que você deseja da sua mulher. E você, minha irmã, é só para quando você quer aquilo que você deseja do seu marido. Até quando que você vai viver como Sara, transferindo para Agar a sua responsabilidade? Por isso que eu gosto de Isaac. Porque ele diz: eu vou ficar aqui. Em Canaã ele nasceu. Em Canaã ele permaneceu e perseverou e obedeceu. Em Canaã ele morreu e foi honrado pelo Senhor. E as nações se engrandeceram através da vida dele. Como é difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo e sentir raiva daquela pessoa falsa. Como é difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo e sentir raiva daquela pessoa que muitas vezes faz joguinho para agradar. Você sabia que dentro de uma mesma pessoa pode existir dezenas de pessoas? Como assim, pastor? É simples. No seu trabalho você diz para o patrão sim senhor, ele joga o papel no chão, você cata, ele joga de novo, você cata de novo, se ele jogar 10 vezes você pega. Por quê? Porque você entende na sua cabeça que ele é o seu patrão, mesmo ele sendo um mero homem. Você não acredita em Deus, você não confia em Deus, mas na sua casa, o talher cai no chão, você esbraveja, só falta morder na cara ao seu marido. E você, meu irmão? E você, varão? Lá no futebol, nego te xinga, dá pontapé, derruba e tudo. E depois, você quando estava lá no mundo, você sentava, tomava cerveja, dava risada. Em casa, a mulher esqueceu um pouquinho o arroz, você já xinga, eu vou comer fora, porque são 10 anos e eu não aguento mais. Você sempre perde o ponto, essa comida insossa, eu não suporto mais desse jeito. Você sabia que dentro de uma mesma pessoa pode existir dezenas de pessoas? É por isso que Abraão, ele precisava deixar de ser Abrão.
É por isso que Sarai, ela precisava deixar de ser Sarai e se tornar Sara. É por isso que Jacó, ele precisava deixar de ser Jacó e se transformar em Israel. Mas Isaac não. Isaac, ele nasceu Isaac e morreu Isaac. Dos 3 patriarcas, ele foi o único a não ter o seu nome mudado. Sabe por quê? Porque ele era o símbolo da vitória de Deus na casa de Abraão e de Sara. Ele era o símbolo da fidelidade de Deus no meio do caos. Ele era o exemplo de obediência a Deus, e ele refletiria a fidelidade de Deus sobre a vida daqueles que também são fiéis a Ele. Quem é você de verdade? Você é aquele doce que transparece para a sua família, mas quando você está entre amigos, você critica, reclama da sua casa, reclama da sua família, reclama da sua mulher. Quem é você de verdade? Chega de transferir responsabilidades. É hora de dizermos a Deus: Senhor, eu quero prosperar mesmo em gerar. Eu quero frutificar mesmo num tempo de muita dificuldade, de muita luta, mesmo no meio da pior crise. Eu quero prosperar, eu vou prosperar, eu te recebo, Senhor. Eu faço um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor, se necessário for. Mas, Senhor, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Fale entre você e Deus. Eis-me aqui, Espírito Santo. Vocês sabiam que eu gosto desse silêncio? Porque esse silêncio, ele reflete que você está pensando. E Deus está falando com você no íntimo da sua alma. Deus está moldando você. Você é o vaso e Ele é o oleiro. Você é o barro e Ele é o oleiro. Ele pode te transformar. Ele pode matar, Ele pode destruir essas múltiplas pessoas que existem dentro de você, dentro de um mesmo corpo. Que ora você deseja Deus, ora você deseja o mundo, ora você deseja Deus, ora você deseja entregar a sua alma, o seu Abraão, a Agar, ao mundo. Ora você quer ficar em Gerar, ora você quer descer para o Egito. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar pelos Isaques. Eu quero orar pelos Isaques. Aonde estiver um Isaque aqui dentro deste lugar, que deseja permanecer em Gerar e enfrentar a crise, a dor, a luta, por maior que ela seja. Ela pode estar sendo maior do que a luta que o seu pai enfrentou, ela pode estar sendo maior do que Abraão enfrentou, mas aonde tiver um Isaque aqui dentro, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero me
ministrar sobre a sua vida a unção de Deus, a unção que transforma, a unção que capacita, a unção que te condiciona a passar por cima, a suportar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai encarar de frente, você vai dizer: Senhor, essa luta é para mim, essa batalha é para mim. O Senhor só confia grandes batalhas a grandes guerreiros, o Senhor só confia grandes lutas a grandes soldados, e esse soldado sou eu, Senhor, esse soldado sou eu, Senhor. Eu não sou como aqueles que recuam, Senhor, não. Conta comigo, Espírito Santo, conta com a minha vida. Eu vou florescer em Gerar. Eu não vou ficar como uma meia dúzia, não, que procura, sai do país, vai ali na esquina, vai ali no Paraguai e fica dizendo que é internacional, fica dizendo que lá é diferente, porque aqui é diferente, filho. Quem é Jacó vai ser em qualquer canto. Quem não quer não vai querer em nenhum lugar. Quem não quer mudança, não há lugar que o mude, não há lugar que o transforme. Agora, quem quer transformação, quem quer a bênção, quem quer a prosperidade, quem quer colher 100 por 1 até em Gerar, ele colhe para a glória do nome do Senhor.